e a água do mundo está acabando. Isso não é culpa do agro? Água em debate. Água em debate. Fala, turma, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da nossa série Água em Debate. Meu nome é Daniel Carvalho e hoje eu tô aqui com o Raí, que tem uma pergunta muito legal, olha só. Tudo bom? Então, eu vejo muita gente falando que a água do mundo está acabando e que parte disso é culpa do agronegócio. Isso é verdade? Eita, pergunta polêmica e que quem vai responder é o Dr. Linneu, que ele é pesquisador da Embrapa e conselheiro da RENAI. Dr. Linneu, com você. Aí essa é uma pergunta muito boa e ela aflige muita gente, tá? Então não vou te deixar muito ansioso, não. A água no mundo não vai acabar e não está acabando. A quantidade de água na Terra, desde o início da formação da Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás, pelo que a gente sabe hoje, ela é constante, em torno aí de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Então a pergunta natural aí de se fazer é: se a quantidade de água na Terra é constante, e se nós estamos usando essa água, por que ela não acaba? Essa água ela não acaba, né, porque ela faz parte de um ciclo, né, que a gente chama de ciclo hidrológico. Ele é um conceito importante da gente entender. Toda vez que a gente tira essa água para algum uso, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar para o sistema e vai poder ser reusada. Porque para ele acontecer, precisa de energia, e quem organiza, né, quem comanda esses balanços de energia na Terra são os oceanos. Para ter uma ideia, uma molécula de água no oceano, ela pode ficar até 3.000 anos antes de evaporar e ir para a atmosfera. A atmosfera ela é bem rápida, ela fica de 10 a 15 dias, já está voltando para o sistema. E quando ela chove, Raí, e chega na Terra, a fase terrestre do ciclo hidrológico, a infiltração é muito importante. Que a água que infiltra ela vai recarregar os nossos aquíferos. E essa água dos aquíferos, depois ela vai aparecer nos nossos rios, geralmente na época seca, quando a gente mais precisa dela. Então a gente tem que ter sempre um bom trabalho de conservação do solo e água. A pior coisa é a gente impermeabilizar uma superfície como nas cidades, porque a gente quebra essa fase do ciclo hidrológico. Então é por isso que a água não acaba. É porque ela está sempre renovando. E ela renova nesse processo de ciclagem. Mas agora, aí uma pergunta importante, né? Por que a gente sempre tem aquela sensação que a água está acabando, né? Porque a gente tem que pensar que a gente vive, todos nós vivemos em uma região. E essa região, geralmente, a gente chama de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica, Raí? É importante. Para você entender de uma forma simples, imagina que é uma região que toda a água que cai naquela região vai escoar para um rio. E essa bacia hidrográfica, ela tem uma capacidade de suporte, Raí. O que é uma capacidade de suportar as diversas atividades. Então, quando você pensar numa bacia hidrográfica, tem que pensar, olha, essa bacia é um lugar que tem uma capacidade de suportar os usos, e essa capacidade de suporte ela é variável. Você imagina a cidade de São Paulo, aquele monte de gente em um espaço pequeno. Já esgotou a capacidade de suporte das bacias, então a gente tem que trazer água de outros lugares. Tá? Então é por isso que a gente tem essa sensação. A água a nível global ela é fixa, mas localmente ela é variável. Então se você dividir os seus usos pelaquilo que está disponível, você pode ter aí uma ideia mais ou menos de como é que está a sua bacia. À medida que os usos vão aumentando, vai reduzindo aquela água que está prontamente disponível para os usos. É por isso que às vezes nós temos essa sensação que a água vai acabar. O importante é que eu quero com essas informações não é trazer para as pessoas a impressão que a gente tem muita água, que a gente pode usar água de qualquer jeito, trazendo uma cultura de desperdício. Não é isso, viu? Quando eu trago essas informações é para a gente reduzir a polarização, mostrar que a gente tem 12% das reservas e com uma política estratégica séria, a gente pode desenvolver o nosso país com sustentabilidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a água é essencial para o nosso desenvolvimento. Sustentabilidade hídrica é a base. Mas essas informações espero que possa ter ajudado a esclarecer algumas das dúvidas. E deixo a recomendação. Estou com esse livro, um livro que eu gosto muito, ele é simples, que fala uma breve história da Terra. Ele conta muita coisa que eu acho que também pode ajudar a gente a trazer informações mais qualificadas. Fica a dica. Valeu, Linneu, mais uma vez, pela excelente resposta. Você que está aí do outro lado assistindo a gente, já sabe, segue a página da iCrop para acompanhar os outros episódios da nossa série Água em Debate. Até mais.